Você já imaginou contratar alguém para cuidar do seu filho e acabar sendo vítima de uma obsessão incontrolável? E se a mulher que parecia perfeita para a função escondesse segredos sombrios e um amor doentio por você? O que leva uma pessoa a ultrapassar todos os limites para conquistar alguém? E até onde essa obsessão pode ir? Nesta história, um milionário reservado e viúvo se vê nas garras de uma babá que faria qualquer coisa para tê-lo. Mas quando ele cede por pressão e medo, o inesperado acontece. Prepare-se para uma história com suspense psicológico, reviravoltas de tirar o fôlego e um final inesperado. Comente, você acha que obsessão pode ser confundida com amor? Curta, se adora histórias cheias de tensão e paixão. Inscreva-se para mais histórias emocionantes toda semana. Compartilhe com quem ama um bom suspense romântico. O relógio da parede marcava exatamente 9 horas da manhã, quando Caio Ferraz, um dos empresários mais influentes do país, cruzou o saguão da mansão de vidro e mármore com passos calculados. Vestia um terno cinza escuro impecável e carregava nos olhos a expressão constante de quem está sempre a 10 segundos de uma reunião decisiva. Seus funcionários já estavam acostumados com aquela postura rígida, silenciosa, quase fria. Desde a morte de Helena, sua esposa, há 2 anos, Caio se transformara em um homem enclausurado nas próprias rotinas e nos próprios muros. A única brecha em seu mundo corporativo e solitário era a filha, Liz, de 4 anos. Ela era a luz que ainda tremeluzia na sombra que Caio se tornara. Mas cuidar dela sozinho, mesmo com toda a infraestrutura da mansão, era um desafio que começava a pesar. A pequena sentia falta de atenção, de colo, de contação de histórias. Por isso, naquela manhã, Caio receberia candidatas para o cargo de babá fixa. Precisava de alguém confiável, discreta e carinhosa. E, principalmente, que não tentasse se aproximar dele como homem. Algo que vinha se tornando comum desde que aparecera na mídia como o viúvo mais cobiçado do país. Sentado na poltrona de couro da biblioteca, ele recebeu 3 candidatas, antes que ela entrasse. Mariana Duarte, 25 anos, morena, pele clara, traços delicados, olhos verdes e serenos como um lago sem vento. Vestia-se com discrição e trazia no colo uma pasta com certificados impecáveis, cartas de recomendação de famílias abastadas, além de uma postura humilde e profissional. "Bom dia, Sr. Ferraz", ela falou, com a voz doce e firme. "Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui." Caio a observou por longos segundos antes de responder. Seu olhar de empresário varreu Mariana como se pudesse identificar falhas humanas com um simples piscar. Mas não viu nenhuma. Tudo nela parecia limpo, centrado, calmo, gentil sem bajulação. E quando Liz entrou correndo na biblioteca, vinda da brinquedoteca ao lado, foi para Mariana que ela correu, instintivamente. "Você é a nova babá?" A menininha perguntou, os olhos grandes e vivos fitando Mariana com curiosidade. Mariana se abaixou à altura dela e sorriu. "Ainda não sei, princesa, mas se você me quiser, eu adoraria ser." Liz riu, tocou a mão dela e assentiu com a cabeça. Naquele instante, Caio tomou sua decisão. No mesmo dia, Mariana foi contratada. Instalou-se em um dos quartos da ala leste da mansão e, aos poucos, tornou-se indispensável. Em menos de uma semana, sabia todos os horários de Liz, seus desenhos favoritos, o suco preferido, o jeito certo de acalmá-la quando sentia saudades da mãe. Caio a observava de longe com crescente respeito e uma pontinha de alívio. "A senhorita Mariana tem se saído muito bem, Sr. Ferraz", disse Luísa, a governanta. "Liz parece outra criança." "Ótimo", Caio respondeu seco. "Mantenha tudo como está." Mas Mariana não era exatamente o que parecia. À noite, sozinha em seu quarto, ela abria uma caixa de madeira escondida no fundo da mala. Dentro, havia um álbum antigo com recortes de revistas, fotos de Caio em eventos empresariais, entrevistas, notícias da época da morte de Helena. Cada imagem era cuidadosamente plastificada. Algumas tinham frases escritas à mão como "ele merece ser amado de verdade" ou "o destino vai nos unir". Mariana fechava os olhos, acariciava os recortes e sussurrava para si mesma como se estivesse orando.
Eu esperei tanto por isso. Você não vai me escapar. Dias se tornaram semanas. Mariana agora participava das refeições com Liz e, ocasionalmente, cruzava com Caio nos corredores. A maioria das empregadas da casa já percebia algo estranho no ar. Mariana parecia entorpecida toda vez que Caio aparecia. Seus olhos o seguiam como se ele fosse um messias, e embora se mantivesse formal e silenciosa, havia algo em sua presença que incomodava. Um silêncio ensaiado demais, um sorriso que permanecia tempo demais. Certa noite, Liz teve febre. Caio cancelou uma reunião e ficou ao lado da filha, mas Mariana insistiu em assumir tudo. Preparou chás, controlou a temperatura com toalhas úmidas, colocou desenhos no tablet para distraí-la. Quando Liz finalmente dormiu, Caio agradeceu. Eu não sei como você conseguiu. Ela dormiu em paz. Eu faria qualquer coisa por ela. Mariana disse com uma expressão intensa. Qualquer coisa por vocês dois. Caio franziu a testa, mas nada respondeu. Estava cansado demais para perceber a ênfase nas palavras dela. Na semana seguinte, Mariana passou a prolongar suas idas à ala principal da casa, mesmo quando Liz já estava dormindo. Inventava desculpas para encontrar Caio. Levava relatórios das atividades da menina com detalhes desnecessários. Relatava pequenos incidentes irrelevantes apenas para conversar com ele. E, sutilmente, começava a invadir sua vida. Trocava os quadros de lugar, perfumava os ambientes com fragrâncias florais, arrumava pessoalmente o quarto dele quando a faxineira faltava, sempre com o pretexto de ajudar. Numa tarde chuvosa, Caio retornou mais cedo do trabalho. A mansão estava silenciosa. Subiu direto para seu quarto e encontrou Mariana lá dentro, de costas para a porta, dobrando camisas na cama. — O que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz firme. Ela se virou devagar como se não houvesse nada de errado. A faxineira precisou sair. Achei que poderia ajudar a organizar suas roupas. Eu conheço seus padrões. Não quero ninguém no meu quarto sem autorização, ele disse seco. Eu só queria agradar. Me desculpe. Mariana baixou os olhos com um tom quase infantil. Não vou mais fazer. Caio saiu do quarto incomodado. Havia algo naquela mulher que mexia com seus instintos. Ela era eficiente, mas parecia estar sempre um passo além do necessário. Ainda assim, ele se forçava a não pensar muito. Mariana era boa com Liz, e isso bastava. Naquela noite, Mariana escreveu no diário. Hoje ele me olhou com raiva, mas raiva ainda é uma forma de atenção. Ele vai me ver, vai me enxergar como mulher. Eu não esperei todo esse tempo para falhar agora. Ao lado do diário, ela colocou uma foto. Caio segurando Liz, sorrindo. Uma imagem recente que ela havia capturado secretamente com seu celular. Com os dedos trêmulos, contornou o rosto dele. Na imagem, e com um sussurro doentio murmurou: Logo vamos ser uma família de verdade, eu prometo. A chuva tamborilava suavemente sobre os vidros da mansão Ferraz naquela noite. As luzes da cidade se refletiam nas janelas espelhadas e o som dos trovões distantes criava uma atmosfera melancólica e, ao mesmo tempo, inquietante. No quarto de Liz, Mariana sussurrava uma canção de ninar enquanto alisava os cabelos da menina. A garotinha dormia profundamente, entregue à confiança cega que nutria por sua babá. Quando finalmente se levantou da beira da cama, Mariana não foi direto ao seu quarto. Caminhou pelos corredores da mansão com passos leves, quase etéreos. Suas mãos roçavam as paredes como se quisessem absorver cada pedacinho da energia daquele lugar. Seu lugar. Pelo menos em sua mente, ela já fazia parte daquilo tudo. Parou diante da porta do quarto de Caio. Estava fechada, mas não trancada. Ela encostou o ouvido na madeira. Nenhum som. Era tarde. Ele devia estar dormindo. Seus dedos hesitaram por um segundo sobre a maçaneta, mas então giraram-na com suavidade. A porta se abriu revelando o ambiente escuro, iluminado apenas por uma tênue luz vinda do abajur ao lado da cama. Caio estava deitado, dormindo de lado, com o rosto parcialmente coberto pelos lençóis. Havia uma paz em sua expressão que contrastava brutalmente com o turbilhão que se formava dentro dela. Mariana entrou.
Pés descalços. Respiração contida. Caminhou até a poltrona de couro ao canto e sentou-se ali, simplesmente observando-o. Por minutos. Por quase 1 hora. Como se aquele momento fosse uma cerimônia. Seus olhos percorriam cada linha do rosto, dele cada curva do ombro do peito, das mãos repousadas. Ela sussurrou para si mesma: "Você não faz ideia de como eu esperei por isso. Anos, sonhando com o som da sua respiração." Na manhã seguinte, Caio acordou com uma estranha sensação de que não estava sozinho durante a noite, mas ao olhar ao redor, tudo estava em seu lugar. Suspirou, culpando o cansaço pela paranoia. Nos dias que seguiram, Mariana passou a intensificar seus gestos sutis de aproximação. Começou a usar o mesmo perfume que Helena usava, um aroma floral suave que fazia Caio franzir a testa, sempre que o sentia, sem saber por quê. Ela trocou de penteado, imitando fotos antigas da esposa falecida. E, discretamente, passou a usar peças de roupa semelhantes às que Helena vestia quando viva. Calças sociais de alfaiataria, blusas claras com laços no pescoço, sapatos, baixos de bico fino. Mariana não estava apenas obcecada. Ela estava se transformando em Helena, ou no que acreditava ser a mulher ideal para Caio. Certa noite, durante o jantar, Caio comentou casualmente: "Você trocou de perfume?" "Ah, sim." Ela sorriu. "Encontrei um frasco antigo no armário de Helena e achei que seria bom não deixá-lo vencer." Caio arregalou os olhos, engolindo seco. "Achei que tivesse mandado guardar tudo dela." "Sim, claro, mas..." Havia uma caixa pequena no fundo do armário. Pensei que não teria problema. Ele não disse nada, mas sua expressão endureceu. Aquilo o incomodava. Havia um limite tênue entre manter viva a memória de alguém e violar sua ausência. Mesmo com os sinais de alerta crescendo, Caio ainda relutava em aceitar que algo estava errado. Mariana era boa demais com Liz, e ele odiava a ideia de colocar outra babá na vida da filha, de novo. A menina já havia se apegado, ria mais, dormia melhor, voltara a desenhar. Mas o que Caio não sabia ainda era que Mariana já ultrapassara o ponto de retorno. Todas as noites, ela reabria sua caixa secreta. Mas agora, além do álbum antigo, guardava pequenos objetos pessoais de Caio. Um botão de camisa que se soltou e ela recolheu discretamente. Um guardanapo que ele usou e jogou fora durante o jantar. E até mesmo um lenço sujo que ele deixara no banheiro, sem imaginar que alguém o consideraria um troféu íntimo. Ela escrevia no diário: "A presença dele me deixa em transe. Às vezes, quando ele passa, preciso me segurar para não tocá-lo. Ele está começando a sentir algo. Eu vejo nos olhos dele. Mas é tímido, reprimido, como um animal ferido, só preciso de mais tempo." Na sexta-feira seguinte, Caio chegou em casa mais cedo. Estava exausto após uma semana de reuniões e negociações tensas. Avisou a equipe que não queria ser incomodado. Subiu para o quarto, vestiu uma calça de moletom e uma camiseta simples e deitou-se no sofá da sala de TV, apenas para descansar os olhos. Foi então que Mariana apareceu, segurando uma bandeja com chá e bolachas. "Fiz para o senhor." "Vi que chegou abatido", disse sorrindo com suavidade. "Não precisava", ele respondeu surpreso. "Mas, obrigado." Ela se sentou no tapete, perto dele, e ficou ali, quieta, apenas olhando o fogo aceso na lareira. A cena, à primeira vista, parecia tranquila. Mas por dentro, Caio começava a se sentir desconfortável com a proximidade. Ela estava invadindo seu espaço de maneira sutil, sorrateira. E ele não sabia como dizer não sem parecer ingrato. "Mariana, eu agradeço tudo o que tem feito por Liz. De verdade. Mas gostaria que mantivéssemos uma certa distância, entende?" Ela fingiu surpresa. "Claro, Sr. Ferraz. Me desculpe. Achei que tínhamos construído uma amizade. Eu sou seu empregador, apenas isso." Mariana assentiu com os olhos marejados. "Sim, senhor." Mas por dentro, ela estava em combustão, quebrada, humilhada. E com o ego ferido, sua obsessão assumiu outra forma: controle. Naquela madrugada, quando todos dormiam, Mariana saiu furtivamente da ala leste. Com uma chave mestra,
cópia da original que ela furtara há dias. Entrou na suíte de Caio novamente. Desta vez, porém, levou consigo algo mais do que seus olhos famintos. Um frasco com calmante em gotas. O mesmo que Caio usava em noites de insônia. Gotas que ela aumentaria a dose só um pouco, apenas para garantir que ele não acordaria com facilidade. Caio já dormia. A luz da lua cortava o quarto com faixas azuladas. Mariana aproximou-se da cama e se sentou na beirada. Tocou o braço dele com a ponta dos dedos. Ele não se mexeu, sussurrou. Você não precisa ter medo. Eu nunca vou te machucar. Só quero cuidar de você. Como ninguém mais cuidou. E ficou ali, observando-o, tocando seus cabelos com delicadeza doentia, encostando a cabeça em seu ombro como se fossem um casal apaixonado. O tempo passou. O quarto permaneceu em silêncio absoluto, exceto pelo som de sua respiração desequilibrada. Ela fechou os olhos e sussurrou mais uma vez. Estamos cada vez mais próximos. Não demora e você vai me amar. Enquanto isso, em outro ponto da casa, a câmera de segurança da sala principal captava uma movimentação incomum nos corredores. Um vulto feminino à noite, andando pela ala dos quartos privados. Mas ninguém verificaria essas imagens por enquanto. Ninguém suspeitava que o que parecia uma babá dedicada escondia dentro de si um amor doente, manipulador e pronto para destruir qualquer limite de ética ou moral. E Caio continuava dormindo, vulnerável, inconsciente de que sua vida estava sendo invadida silenciosamente, não com armas ou gritos, mas com obsessão e disfarces bem calculados. O céu estava coberto por nuvens densas naquela noite de sábado. Raios cruzavam o horizonte como veias elétricas e trovões ribombavam como tambores de guerra ao longe. A mansão Ferraz, cercada por jardins silenciosos e uma segurança impenetrável, parecia estar flutuando numa bolha de tranquilidade artificial. No interior, o clima era outro, pesado, tenso, quase sufocante. Caio havia passado o dia todo com Liz. Pela primeira vez em semanas, deixara o celular desligado, os e-mails sem resposta e os negócios em segundo plano. Levara a filha ao jardim, onde brincaram de esconde-esconde. À tarde, assistiram a um filme juntos na sala de cinema da mansão, com pipoca e risadas sinceras. Foi um dos raros momentos em que ele sentiu que ainda havia vida pulsando nele. Mariana, observando à distância, sentia um misto de euforia e ciúmes. E à medida que o dia passava, um sentimento sombrio se infiltrava em seus pensamentos. Medo de ser deixada de lado. Afinal, tudo estava indo bem. Mas Caio ainda resistia a vê-la como algo além de uma babá. E isso, para ela, era insuportável. No início da noite, uma forte tempestade desabou sobre a cidade. Relâmpagos estalavam tão próximos que as luzes da mansão oscilavam com frequência. Liz, assustada, pediu para dormir no quarto do pai. Caio a levou para sua cama, leu uma história e ficou ao lado dela até que pegasse no sono. Por volta das 23 horas, com a menina em sono profundo, ele resolveu permanecer ali mesmo, exausto, entregue ao alívio de uma conexão real com sua filha. Mariana estava em seu quarto quando o relógio marcou meia-noite. O som da chuva pesada ecoava nas janelas. Seu reflexo no espelho tremulava sob a luz fraca do abajur. Ela usava uma camisola de cetim branco colada ao corpo, com alças finas. Seus cabelos estavam soltos, caindo como uma cortina escura sobre os ombros. Havia um brilho diferente em seus olhos, algo entre a decisão e o delírio. Ela caminhou até sua penteadeira e abriu uma pequena caixa de madeira. Dentro retirou um frasco de vidro transparente com um líquido incolor. Calmante, o mesmo que já havia usado antes para garantir que Caio dormisse profundamente. Pingou algumas gotas em um copo com suco de uva e sussurrou para si mesma. Hoje ele vai me ver. Desceu pelos corredores silenciosos com passos cuidadosos. As câmeras da mansão não registraram seu trajeto. Mariana já sabia como evitá-las. Havia estudado cada ângulo desde o primeiro dia. Parou diante da porta do quarto de Caio. Respirou fundo. Bateu suavemente 2 vezes.
Sem resposta. Abriu lentamente a porta. O ambiente estava iluminado apenas pela luz suave do corredor. Liz dormia profundamente na cama. Caio, deitado ao lado dela, parecia exausto. Estava com uma das mãos repousando sobre a barriga da filha, como se a protegesse, até mesmo inconsciente. Mariana observou a cena com olhos marejados. Não por emoção, mas por ciúmes. Ela caminhou até o lado oposto da cama e agachou-se devagar. Tocou de leve o braço de Caio. Senhor Ferraz, sussurrou. Preciso falar com o senhor. Ele se moveu lentamente, abrindo os olhos com dificuldade. Estava atordoado. Não havia tomado nenhum calmante naquela noite, mas o cansaço o deixara letárgico. Mariana, o que está fazendo aqui? Desculpe incomodar. Eu estou com muito medo da tempestade. E a ala leste está com as luzes oscilando. Estou nervosa e pensei que poderia ficar um pouco aqui. Só até acalmar. Caio piscou lentamente, tentando entender. Sentia-se confuso, como se sua mente estivesse sendo pressionada por algo invisível. Mariana, não é apropriado. Eu entendo, disse ela com um tom frágil. Mas é só por essa noite, por favor. Antes que ele pudesse responder, ela já estava deitando do outro lado da cama, de costas para ele e para Liz. O lençol fino separava seus corpos, mas o ar entre eles parecia quente, carregado. Caio tentou levantar-se, mas sentiu uma vertigem estranha. Suspirou, decidindo que enfrentaria aquela conversa no dia seguinte. Só por essa noite, murmurou ele, vencido pela exaustão. Eu prometo, respondeu Mariana com um leve sorriso escondido nas sombras. No meio da madrugada, a tempestade já havia diminuído. Liz dormia profundamente, e Caio ressonava leve. Mariana, porém, estava acordada. Virada de lado, observava o perfil de Caio sob a penumbra. Com movimentos lentos e controlados, ela deslizou a mão por cima do lençol até tocar o braço dele. Depois passou a acariciar seu peito. Caio se mexeu, mas não acordou. Mariana aproximou o rosto do dele, respirou fundo, inalando seu cheiro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentia que aquele era o momento. Que mesmo que ele não dissesse nada, mesmo que não a tocasse, bastava estarem ali, juntos, na mesma cama, como um casal. Para ela, isso bastava. E então ela sussurrou. Você me quer, Caio? Eu sei que sim, só tem medo. Mas eu estou aqui, agora. Eu sou sua. Aproximou-se mais, encostando os lábios nos dele. Beijou-o levemente, como quem sela uma promessa. Caio gemeu baixo, confuso, virou-se parcialmente, mas não abriu os olhos. Ela se deitou novamente ao lado dele, e por um momento ficou imóvel, como se aquele contato tivesse preenchido algo profundo e vazio dentro dela. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não de arrependimento, de satisfação. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas da suíte com força, dissipando os últimos vestígios da tempestade. Liz já havia acordado e saído do quarto com a governanta. Caio despertou lentamente, sentindo o corpo pesado, a mente nebulosa. Virou-se e deu de cara com Mariana ainda deitada ao seu lado. Por um segundo, seu cérebro congelou. Ela o olhava com ternura, os cabelos bagunçados sobre o travesseiro. Dormimos juntos. Ela sussurrou como quem celebra algo íntimo e sagrado. Ele se sentou de súbito, passando a mão no rosto, como se quisesse apagar algo. O que aconteceu ontem? Nada que você já não soubesse que estava para acontecer, Caio, disse Mariana, agora sentando-se também. Você apenas se permitiu. Não, não. Ele se levantou, irritado. Isso foi um erro. Eu nunca... Mariana, isso não... Pode acontecer de novo. Mas aconteceu e foi real, ela respondeu fria. Você me deixou ficar. Você não me impediu, porque eu estava exausto. Ele rebateu, andando de um lado para o outro. Porque confiei em você como cuidadora da minha filha. Eu devia ter percebido... Agora é tarde, disse Mariana, levantando-se da cama e se aproximando. Eu te amo. E você sente algo por mim também, só não quer admitir. Mariana, por favor, pegue suas coisas. Hoje mesmo você vai embora. Os olhos dela se encheram de fúria.
Mas o sorriso continuou ali, torcido, como um espelho trincado. Pense bem, Caio. Você quer mesmo fazer isso? E sua filha? Já pensou em como ela vai sofrer se me tirar da vida dela? Eu sou tudo que ela tem desde que a mãe morreu. Caio se calou. Sabia que Liz amava Mariana. E aquilo o desarmava, por mais que a razão gritasse, para tirá-la imediatamente da casa. Eu preciso pensar. Mariana assentiu, pegando sua camisola do chão. Pense então. Mas saiba que ontem à noite você já fez sua escolha. Mas, tarde, trancado no escritório, Caio tentou entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vulnerável, violado, confuso. Havia algo profundamente errado em tudo aquilo, mas ele ainda não sabia a extensão real da ameaça que Mariana representava. Do lado de fora, Mariana brincava com Liz no jardim. Sorria, cantava, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de si ela repetia como um mantra silencioso. Agora ele é meu, e eu não vou deixar ninguém tirá-lo de mim. Nunca. O dia amanheceu coberto por uma névoa espessa que envolvia os jardins da mansão Ferraz como um lençol branco de silêncio. O ar estava denso, como se a própria natureza soubesse que algo havia mudado dentro daquela casa. E havia. Desde a noite anterior, Caio não era mais o mesmo. Ele passara a manhã em estado de alerta. Seus passos, antes firmes e decididos, agora hesitavam entre o que devia fazer e o que desejava ignorar. Mariana estava por toda parte. Em sua cabeça, nas memórias do toque suave, do perfume doce, da forma como sussurrou seu nome com intimidade. Mas, ao mesmo tempo, o gosto amargo da culpa e da dúvida se alojava fundo em seu peito. No café da manhã, Liz entrou correndo na cozinha, animada como sempre. Papai! A Mariana disse que vai me ensinar a fazer panquecas. Caio, sentado à mesa, com o olhar perdido, forçou um sorriso. Isso é ótimo, filha. Mariana apareceu logo depois, vestida com um avental florido, o cabelo preso em um coque despojado. Seu sorriso era leve, mas seus olhos buscavam os dele com algo a mais, algo que o deixava desconcertado. Bom dia, Sr. Ferraz. Ela disse como se nada houvesse acontecido. Ele assentiu brevemente, desviando o olhar. Precisava entender o que realmente estava se passando. Mariana havia cruzado uma linha, e talvez ele também. Mas havia algo em sua expressão que não saía da mente de Caio. Ela não parecia envergonhada, parecia certa do que fazia. Após o café, Caio subiu para o escritório. Precisava pensar com clareza, longe da presença de Mariana. Trancou-se ali por horas, ligou o notebook e começou a buscar registros do passado dela. O nome Mariana Duarte apareceu com facilidade nos arquivos de funcionários da empresa, GRH que os assessorava. Parecia tudo limpo, mas Caio não era um homem que confiava em superficialidades. Decidiu procurar pelo nome completo, junto à cidade natal que ela havia informado na ficha, São José do Vale. E foi então que algo estranho surgiu. Um artigo antigo, de um jornal local, relatava um episódio ocorrido há 7 anos. Jovem, de 18 anos, é internada após invasão à casa de empresário e comportamento obsessivo. O nome da jovem? Mariana Duarte. A notícia não dava muitos detalhes, mas dizia que a moça havia desenvolvido um quadro psicológico grave, misturando realidade e fantasia após trabalhar brevemente como babá de um empresário local. Mariana dizia que era a esposa dele, mesmo nunca tendo tido um relacionamento real. O sangue de Caio gelou. Era ela. A mesma idade, a mesma cidade e, acima de tudo, o mesmo padrão de comportamento. Ele se levantou bruscamente, indo até a estante do escritório onde guardava o dossiê, com os documentos da contratação. Pegou a cópia da identidade dela. Era a mesma da matéria, sem sombra de dúvida. Como aquilo passara despercebido pelo RH. Seu primeiro impulso foi chamar a segurança, expulsá-la imediatamente da casa. Mas ao lembrar do rostinho de Liz sorrindo enquanto Mariana a ajudava a fazer panquecas, hesitou. A filha estava emocionalmente conectada à babá, e uma ação brusca poderia traumatizá-la. Caio sabia disso,
Precisava agir com frieza, estratégia. À tarde, ele a chamou até a biblioteca. Mariana entrou com expressão suave, mas seus olhos vibravam em expectativa. Ela sabia que ele iria procurá-la. Estava certa disso. Mariana, feche a porta, por favor. Ela obedeceu e se sentou diante dele. Há quanto tempo você me observa? Ele perguntou direto. Mariana arregalou os olhos. Mas não de susto, de prazer. Eu sabia que você ia lembrar. Ela murmurou. Achei que ia demorar mais. Responda, Mariana. Desde antes da Helena falecer, ela confessou. Eu te vi pela primeira vez quando você deu aquela entrevista sobre sua vinícola no interior. Eu estava no último ano do curso técnico e me apaixonei. Simples assim. Caio se levantou, cruzou os braços. Você invadiu minha casa. Entrou no meu quarto. Se passou por alguém confiável. Eu sou confiável. Eu amo vocês, ela disse, levantando-se também, com os olhos brilhando. Eu nunca faria mal a você nem a Liz. Mas você me quer, Caio, você só não teve coragem de admitir. O que aconteceu aquela noite foi real, ela interrompeu com firmeza. Não diga que foi delírio. Eu senti. Você correspondeu. Você não me afastou. Porque eu estava exausto, ele rebateu. Vulnerável. Isso não te dá o direito de me manipular. Por um instante, o silêncio caiu como um manto tenso sobre a biblioteca. Então, algo inesperado aconteceu. Mariana começou a chorar. Não um choro histérico ou teatral, mas um choro silencioso, devastador. Suas mãos tremiam e ela recuou 2 passos, encostando-se na parede. Caio, instintivamente, deu um passo em direção a ela, depois outro. Mariana, eu só queria ser amada. Ela levantou os olhos para ele, com uma vulnerabilidade crua. Eu só queria que alguém me olhasse como você olhava para a sua esposa. Eu nunca tive ninguém, Caio, nunca. Eu inventei um lar dentro da minha cabeça, porque o mundo lá fora é frio. E aqui, com você e com Liz, pela primeira vez, eu senti calor. Ele ficou em silêncio. Os olhos dela estavam úmidos, mas sinceros. Pela primeira vez, Caio viu Mariana despida da manipulação. Ou pelo menos quis acreditar que era assim. Ela se aproximou devagar, como quem não queria assustá-lo. Me desculpa por invadir, por me precipitar, mas eu só queria tocar sua alma. Caio deveria ter recuado. Deveria ter gritado, afastado, mandado-a embora. Mas havia algo na confissão dela que o desarmava. Aquela mulher, por mais instável que fosse, parecia profundamente carente e, de um modo perigoso, sedutor. Ela se aproximou mais. Estava a poucos centímetros dele. Seus olhos fitavam os dele com intensidade. A respiração de ambos se mesclava no espaço estreito entre seus corpos. Só... Me beija, Caio, só uma vez. E se não sentir nada, eu vou embora, juro por tudo. E ele a beijou. Primeiro por impulso, depois com hesitação, e por fim com intensidade. Suas mãos seguraram a cintura dela. Os lábios se encaixaram com uma urgência contida, um desejo sufocado por dias de tensão acumulada. O beijo foi longo, profundo, confuso. Misturava raiva, curiosidade, carência, culpa e, sobretudo, desejo. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Caio passou a mão pelos cabelos e disse: Isso não deveria estar acontecendo. Mas aconteceu, respondeu ela com a voz baixa. Ele a encarou por um tempo, em silêncio. Depois virou-se e caminhou até a janela da biblioteca, fitando o jardim molhado pela chuva da noite anterior. Eu preciso de tempo, Mariana. Preciso entender o que está acontecendo comigo. E com você ela assentiu. Eu posso esperar. O importante é que você sentiu. E saiu da sala sem dizer mais nada, deixando Caio sozinho mergulhado em pensamentos conflitantes. Naquela noite, Caio mal dormiu. Pela primeira vez desde que Helena morreu, algo dentro dele foi mexido de forma real. Algo que não sabia se era amor, confusão ou apenas o reflexo de um trauma antigo misturado com uma presença constante demais. Mas o beijo ainda queimava em sua boca, e a imagem de Mariana chorando e dizendo que só queria ser amada ecoava em sua cabeça, como um pedido de socorro disfarçado de paixão. Ele sabia que estava entrando em um território perigoso, mas já era tarde. Ele havia provado da obsessão.
e parte dele queria mais. A segunda-feira chegou carregada de um sol tímido que pouco iluminava a confusão instalada dentro da mente de Caio Ferraz. Depois do beijo, um ato que jamais deveria ter acontecido, tudo ao redor parecia mais silencioso, mais denso. Ele havia atravessado um limite, e embora racionalmente soubesse que precisava recuar, uma parte dele ainda sentia o gosto do beijo, o calor do corpo dela, a entrega do momento. Mariana, por sua vez, acordou como se tivesse vencido uma guerra. Estava mais leve, mais sorridente. Passava pelos corredores da mansão com uma suavidade que quase tocava o ar. As funcionárias estranhavam o brilho repentino nos olhos dela, mas nada comentavam. Afinal, Mariana era agora praticamente parte da casa e da família. Caio, no entanto, evitava cruzar com ela. Passou o dia trancado no escritório, alegando trabalho acumulado. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Ele precisava pensar, reavaliar, entender se aquele beijo havia sido apenas um erro ou a abertura de uma porta que jamais conseguiria fechar. Por volta das 18 horas, Liz entrou correndo no escritório com um papel colorido nas mãos. Papai, olha o desenho que eu e a Mariana fizemos. Caio sorriu, abaixando-se para recebê-la no colo. O desenho mostrava ele, Mariana e Liz de mãos dadas em um jardim cheio de flores. Acima deles, um sol sorridente e um arco-íris. Você gostou? Perguntou a menina animada. Caio engoliu em seco. Sim, meu amor. Está lindo. A Mariana disse que agora somos uma família de verdade. Ele ficou imóvel por alguns segundos, o coração acelerado. Tentou manter o sorriso diante da filha, mas uma tempestade começava a se formar dentro dele. Horas depois, quando Liz já estava dormindo, Caio chamou Mariana até a varanda dos fundos, onde havia um pequeno jardim privativo cercado por eras altas. Era um lugar calmo, seguro, e agora cenário de um confronto necessário. Ela apareceu com passos leves, vestida com uma blusa branca de manga longa e uma calça jeans simples. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho intenso, como se soubesse que aquele momento era mais uma vitória. Precisamos conversar, disse Caio com a voz firme. Ela apenas assentiu. Sobre o beijo, ele continuou, passando a mão pelos cabelos. Eu não devia ter deixado acontecer, foi um impulso. Um erro que você repetiria se eu deixasse, respondeu ela com uma calma inquietante. Caio franziu o senho. Mariana, escuta. Eu estou confuso. Você é uma mulher intensa. Mas esse envolvimento não é saudável. Não do jeito que está acontecendo, né? Por que não? Ela se aproximou. Porque eu te amo mais do que você pode lidar. Porque eu me importo com cada detalhe da sua vida. Porque eu vejo você de verdade. Porque você está ultrapassando todos os limites, ele rebateu. Você manipula situações, invade espaços, joga com a minha filha. Eu nunca joguei com a Liz, Mariana gritou com os olhos marejados. Ela me ama, e eu amo, ela como se fosse minha, mas ela não é sua, ele disse duro. E eu também não sou. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mariana desviou o olhar por um segundo. Depois respirou fundo e mudou completamente o tom. Sua voz agora era baixa, calculada. Está bem, eu entendo. Se você quer que eu vá embora, eu irei. Caio não esperava essa resposta. Ficou em silêncio. Mas antes, quero te mostrar uma coisa, ela disse, retirando um envelope da bolsa. Achei que você tinha o direito de saber antes de tomar qualquer decisão. Ele abriu o envelope com cuidado. Dentro, um teste de gravidez. O que é isso? Estou atrasada há 2 semanas. E o teste deu positivo. Caio a encarou atônito. Isso não pode ser, pode. E o coração dele disparou. O estômago virou. A cabeça rodou. Mariana, a gente... Tivemos aquela noite, sim, mas não foi planejado. E não foi com intenção nenhuma de continuar. Eu não estou pedindo nada, ela respondeu com firmeza. Nem dinheiro, nem casamento. Só estou dizendo que... Talvez agora você precise pensar não só em você, mas no que pode estar crescendo aqui dentro. Ela tocou levemente a barriga. Caio deu um passo para
Traz. Precisava de ar. Precisava de tempo. Mas Mariana não lhe daria nenhum dos dois. Eu te amo, Caio, ela disse, se aproximando novamente. E sei que você sente algo. Você pode negar para você mesmo. Mas seu olhar me trai. Seu beijo me traiu. Eu preciso de tempo, ele murmurou. Então tenha, ela disse recuando. Mas não pense que pode apagar o que aconteceu. Porque se esse bebê for mesmo seu, a nossa ligação será eterna. Ela virou-se e saiu, deixando-o sozinho no jardim. Caio olhou para o céu, tentando encontrar respostas nas estrelas escondidas pela névoa. Naquela noite, Mariana ficou trancada em seu quarto, sentada na beira da cama. Acariciava a barriga ainda plana, como se ali já batesse um coração. A verdade? O teste era falso, comprado num site. Ela sabia manipular. Sabia dobrar as pessoas pela emoção. E mesmo que Caio descobrisse depois, o tempo até lá seria suficiente para criar outra armadilha. O que importava era manter-se próxima, manter o poder emocional. Ela escreveu em seu diário: ele está confuso, mas já não me rejeita. O beijo foi só o começo. Agora ele vai precisar de mim. Vai se culpar. Vai me observar com olhos de dúvida e desejo. Em breve, ele não vai mais conseguir separar uma coisa da outra. Enquanto isso, Caio mal dormia. O beijo ainda fervia em sua boca. A imagem do teste o atormentava. E, embora desconfiasse da veracidade, uma parte dele temia que fosse verdade. Temia pelo que significaria ter Mariana para sempre em sua vida. No meio da madrugada, ele levantou, calçou os chinelos e desceu até a sala de estar. Ligou a lareira e se sentou, os olhos fixos nas chamas. Estava se afogando em sentimentos contraditórios. Culpa, atração, medo, dúvida. E no fundo, uma faísca de algo mais, algo perigoso, um desejo que não conseguia mais enterrar. Manhã seguinte, Mariana serviu o café normalmente, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Liz brincava ao redor da mesa. Caio desceu as escadas devagar, os olhos ainda pesados. "Bom dia, papai", gritou Liz correndo para abraçá-lo. "Bom dia, minha princesa." Mariana aproximou-se servindo o café. "Dormiu bem?" "Não muito." "Nem eu", ela respondeu sem olhar diretamente nos olhos dele. "Mas tenho fé que os próximos dias vão nos trazer mais clareza." E, sorrindo, entregou-lhe a xícara. Ele a segurou com as mãos trêmulas. Porque agora, mesmo sem querer, Caio já estava preso em uma teia delicada e perigosa, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio poderiam decidir seu destino. Os dias que se seguiram à revelação do suposto teste de gravidez se arrastaram como um vendaval silencioso, varrendo a mansão Ferraz de cima a baixo com uma tensão que pairava invisível, mas palpável. Nenhuma palavra fora dita desde aquela noite na varanda. Nenhuma menção ao beijo, nenhuma conversa sobre o tal teste. E ainda assim tudo, absolutamente tudo, estava contaminado por ele. Caio se tornara um homem dividido. Por fora, mantinha a postura firme, o olhar concentrado, a rotina impecável. Mas por dentro, era só ruído. Cada gesto de Mariana o fazia questionar suas emoções. Cada sorriso dela, cada silêncio cuidadosamente calculado, cada olhar demorado, o puxava para um abismo que ele não conseguia nomear. Por mais que tentasse manter a racionalidade, Caio sabia. Ela estava vencendo. Aos poucos Mariana o prendia, não com correntes, mas com as emoções que ele achava ter enterrado para sempre. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir a verdade. Foi então que decidiu agir com a precisão de um homem de negócios. Começou a reunir discretamente informações sobre Mariana. Ligou para o antigo parceiro de segurança da empresa, Leandro, que havia se aposentado, mas ainda fazia serviços privados para pessoas de confiança. Marcaram um encontro fora da mansão, no clube onde Caio costumava jogar tênis às quartas-feiras. "Quero saber tudo sobre ela", disse Caio direto. "Passado, registros de internação, mentiras, processos, antecedentes, tudo o que o RH não descobriu e o que ela escondeu." "Isso pode levar uns dias", respondeu Leandro, anotando os dados. "Tudo bem,
Mas me prometa uma coisa. Discrição total. Ninguém pode saber. Você está correndo risco, Caio? O amigo perguntou sério. Caio olhou para o nada por um instante. Não sei. Mas sinto que estou vivendo com uma bomba relógio no colo. E o pior é que ela tem rosto de anjo. Enquanto isso, na mansão, Mariana percebia a mudança no comportamento dele. Não era mais apenas silêncio. Havia frieza, dúvida, desconfiança. E isso a inquietava profundamente. Seus planos dependiam do vínculo emocional que vinha construindo desde o primeiro dia. E agora, o laço estava prestes a se romper. Precisava agir. E rápido. Foi então que arquitetou sua maior jogada. Fingir que estava sendo afastada de Liz. Plantar a ideia de que Caio queria tirá-la da vida da menina. Que ele estava se tornando cruel, autoritário, injusto. Ela começou sutilmente. Comentários velados diante das funcionárias, choros contidos que faziam parecer que sofria calada. E o mais importante, alimentou isso diretamente em Liz. Sabia que seu pai pode me mandar embora a qualquer momento, sussurrou enquanto penteava o cabelo da menina. Às vezes, os adultos tomam decisões sem pensar em quem amam. Ele não pode fazer isso. Liz protestou, os olhinhos arregalados. Eu não quero que você vá embora, Mariana. Eu também não quero, minha flor. Mas, às vezes, o amor assusta as pessoas. A menina correu até o pai naquela mesma noite em prantos. Papai, você vai mandar a Mariana embora? Caio, pego de surpresa, a abraçou. Claro que não, meu amor. Por que está pensando isso? Ela disse que você podia fazer isso. Porque você não gosta mais dela. O sangue de Caio ferveu. Mas não demonstrou. A Mariana falou isso? Ela estava triste, me falou baixinho. Mas eu escutei, foi o suficiente. A linha tênue entre tolerância e alerta fora rompida. Na manhã seguinte, Mariana foi surpreendida ao acordar com uma notificação no celular. Seu contrato de trabalho havia sido suspenso por 3 dias para averiguação de conduta e saúde psicológica. Ficou em choque. Correu até o escritório de Caio. Você fez isso? Perguntou com a voz embargada, segurando o celular. Eu fiz o que qualquer pai responsável faria, respondeu ele, frio. Você ultrapassou todos os limites, Mariana. Disse coisas inaceitáveis à minha filha. E agora vai ter que responder por elas. Você está me afastando. Você quer me apagar da vida de vocês. Eu quero proteger minha filha. O bebê? Ela rebateu, quase gritando. Vai fingir que ele não existe? Caio levantou-se com calma. Eu marquei um exame clínico. Quero que me acompanhe. Precisamos confirmar essa gravidez. O olhar de Mariana tremeu. Você está duvidando de mim? Quero apenas me certificar. Você não confia em mim, Caio? Não confio. Ela pareceu murchar por dentro, mas não baixou a guarda. Sabia que não conseguiria manter a mentira do teste por muito mais tempo. Precisava virar o jogo, e rápido. E o faria da forma mais poderosa, pela emoção. Na noite do mesmo dia, Mariana esperou a casa silenciar. Esperou até que os funcionários fossem dormir. Caminhou até o quarto de Caio. Dessa vez, não invadiu. Apenas bateu. Ele atendeu com semblante. Cansado, mas firme. Preciso falar com você, disse ela, os olhos marejados. Diga. Aqui não, por favor. Só 5 minutos. No jardim. Ele hesitou. Depois assentiu. Caminharam em silêncio. O céu estava estrelado, a brisa leve. No meio centro do jardim, Mariana parou. Eu não tenho ninguém, Caio. Você e a Liz são tudo que eu conheço de lar. E eu estraguei tudo. Mas antes de ir embora, precisava dizer uma coisa. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos nos dele. Eu nunca soube o que era ser amada. Nem amar de verdade. E cometi erros, muitos. Mas você despertou em mim algo que eu não consigo mais controlar. Talvez eu seja doente, como disseram no passado. Talvez eu tenha mesmo problemas. Mas meu sentimento por você é real. Caio respirou, fundo. O que você sente pode até ser real. Mas é doentio, Mariana. Você precisa de ajuda. E eu não posso ser a pessoa que vai curar seus traumas. Isso não é amor, é dependência. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, caiu de joelhos diante dele. Me perdoa.
Foi tão súbito, tão desesperado que Caio se agachou para ajudá-la a levantar. Tocou seus braços. Ela agarrou suas mãos. Só me abraça. Só uma vez. Só essa noite. Ele hesitou, mas a abraçou. Um abraço curto, frio, mas que para ela foi tudo. Ela recostou o rosto em seu peito. Fechou os olhos. Chorou baixinho, mas dentro da mente, algo ainda pulsava. Ainda estava longe de desistir. Na madrugada, enquanto Caio dormia, Leandro o acordou. Por mensagem. Caio, descobri tudo. Mariana inventou o nome de uma babá anterior. Nunca trabalhou nas casas que declarou. E o teste é vendido online. Falso. Não há registro médico. Vamos conversar amanhã com detalhes. Caio apagou a tela e encarou o teto. A confirmação chegara. Mariana estava mentindo e ele precisava agir antes que ela passasse do ponto de novo. O sol mal havia nascido, mas Caio Ferraz já estava de pé, caminhando em silêncio pelos corredores da mansão, como quem contava os segundos para uma bomba explodir. Seu rosto estava tenso, os olhos marcados por uma noite mal dormida. O celular, ainda quente de tantas trocas de mensagens com Leandro, revelava uma verdade que ele não queria acreditar, mas precisava aceitar. Mariana mentiu. Tudo era uma construção, uma obsessão com raízes mais profundas do que ele imaginava. A gravidez? Farsa? As referências profissionais? Falsificadas. A aproximação com Liz? Fruto de manipulação emocional cuidadosamente arquitetada. E o mais inquietante, Mariana já havia feito algo parecido antes. O histórico psiquiátrico encontrado por Leandro confirmava que ela havia sido internada por surto psicótico, relacionado a uma relação imaginária com outro homem rico, para quem trabalhou por poucos dias. Ela criava laços, mentia, distorcia a realidade, até acreditar que fazia parte da vida do alvo, e agora o alvo era ele. Caio observava Liz no jardim, correndo em direção ao balanço. Mariana a empurrava devagar, sorrindo como se o mundo fosse puro. Vistas de longe, pareciam mãe e filha. Uma cena linda, se ele não soubesse que por trás daquele sorriso havia um plano frio e doentio em andamento. Ele chamou Luísa, a governanta. Quero que prepare tudo. Mariana vai deixar a casa hoje. Senhor Ferraz, o senhor tem certeza? Absoluta. Mas vamos fazer isso com cuidado. Liz não pode estar presente. Providencie um passeio com a pequena. Leve-a ao parque. Qualquer coisa que a distraia. Luísa assentiu nervosa, mas obediente. Confiava em Caio. E já vinha notando os sinais estranhos havia semanas. Mariana era boa demais para ser real. E agora estava prestes a cair a máscara. 2 horas depois, Liz saiu com a governanta e a motorista. Mariana estranhou. Onde ela vai? Perguntou, ao ver Liz sair com mochila e lancheira. Passeio com a governanta. Programa da escola. Mentiu Caio, que observava de braços cruzados da porta do escritório. Por que você está me olhando assim? Ela perguntou. Porque é hora da verdade, Mariana. Ela paralisou. Como assim? Caio se aproximou devagar, entregando-lhe um envelope. Aqui estão os documentos que comprovam que você falsificou suas referências. E aqui... Retirou outro papel do bolso. O laudo médico do Hospital Psiquiátrico em São José do Vale. Seu histórico de internação. A denúncia do antigo empregador. E este, disse mostrando o último papel, é o comprovante de que o seu teste de gravidez foi comprado em uma loja online de adereços cênicos. Mariana tremia. Você investigou minha vida? Eu protegi a minha filha? Ela recuou 2 passos, o olhar arregalado. A fragilidade que antes era usada como arma agora parecia despir sua mente. Por alguns segundos, Mariana não disse nada. Apenas respirava com dificuldade, como se o mundo estivesse desabando. Caio, sussurrou. Eu te amo. Não pode fazer isso comigo. Eu fiz tudo por nós. Não existe nós, Mariana. Nunca existiu. Eu confundi piedade com sentimento. Mas agora vejo que você precisa de ajuda. E longe daqui. Ela caiu de joelhos. Não, você não pode me mandar embora. A Liz me ama. Eu sou a mãe dela agora. Você não é nada dela. Ele respondeu com voz dura. E nunca mais vai chegar perto da minha filha.
O grito dela foi tão alto que ecoou pelas paredes da casa. Você não vai me separar dela. Eu vou levar a Liz comigo. A ameaça foi clara. O perigo iminente. Caio imediatamente apertou o botão de pânico no chaveiro do bolso. Um sistema silencioso, instalado na casa por segurança, que alertava a equipe tática da empresa privada que ele contratara semanas antes, quando as coisas começaram a fugir do controle. Enquanto Mariana gritava, se debatia no chão e jogava almofadas, livros, cacos de raiva, a segurança já se aproximava. 2 homens fortes, fardados discretamente, entraram com tranquilidade e precisão. Senhora Mariana Duarte, disse um deles estendendo uma ordem de afastamento. A senhora está sendo conduzida por ameaça e invasão de privacidade. O senhor Caio Ferraz solicitou proteção imediata para si e para sua filha menor. A senhora será escoltada até o portão. Ela se debatia, gritando, Não! Caio! Você me prometeu, você me amou, eu senti o seu corpo junto ao meu. Você é meu. Acabou, Mariana, disse ele frio, sem uma lágrima. Ela foi levada, gritando, chorando, dizendo palavras desconexas. Tentava resistir, mas logo foi contida. Os funcionários da casa se entreolhavam em choque. Ninguém esperava uma cena tão devastadora. Aquela mulher tão aparentemente doce se mostrava agora uma sombra da obsessão que havia construído em segredo por meses. Horas depois a paz parecia tentar voltar, mas ainda era um eco distante. Liz retornou do passeio e perguntou por Mariana. Caio se abaixou diante dela e disse, A Mariana precisou ir embora, meu amor. Ela não vai voltar? Não, mas você vai ter outras pessoas boas ao seu lado. E o papai vai estar sempre aqui, tá bem? Liz ficou triste, mas não chorou. Apenas assentiu, abraçando o pai. No fundo, talvez até ela, com sua alma infantil, já tivesse sentido que algo estava estranho. No escritório, Caio ligou para Leandro. Conseguiu garantir que ela não volte? Ordem judicial foi protocolada. Ela está sob observação médica por pelo menos 72 horas. A delegacia aceitou o boletim e a medida protetiva está em andamento. Ótimo. Quero que mantenha vigilância à distância nos próximos dias. Não confio no sistema o suficiente para baixar a guarda. Pode deixar. Caio desligou e respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, respirou com calma. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele releu os bilhetes antigos que Mariana havia deixado. Pela casa. Frases como Você é meu destino, ou Eu nasci para amar você, estavam rabiscadas com uma delicadeza sombria. Caio queimou todos na lareira. Um por um, como quem exorciza um passado doente. Mas mesmo com tudo terminado, uma parte dele não conseguia esquecer o olhar dela durante o beijo. A entrega real, a obsessão disfarçada de amor. E no fundo, a culpa de ter, mesmo que por instantes, desejado aquilo. Na manhã seguinte, caminhou com Liz até o jardim. O sol finalmente brilhava com força. E as flores antes ignoradas pareciam renascer. Está mais bonito hoje, disse ela apontando. Está sim, princesa. Posso plantar uma flor nova? Pode. E vamos dar o nome dela de Recomeço. Que tal? Liz sorriu. E Caio soube ali naquele instante de simplicidade e verdade que finalmente a escuridão começava a se dissipar. 3 semanas haviam se passado desde que Mariana foi retirada da mansão Ferraz. A mansão, antes envolta numa atmosfera de tensão quase invisível, agora respirava calma. As janelas abertas deixavam o vento fresco circular livremente pelos corredores. As flores do jardim finalmente desabrochavam, e o canto dos pássaros voltara a fazer parte das manhãs. Sem interferência, sem medo. Caio seguia em silêncio, recuperando aos poucos a sobriedade emocional. Cada dia sem Mariana era um dia de reaprendizado. Ele tentava se reconectar com a própria rotina, com Liz, consigo mesmo, e principalmente com a ideia de que precisava perdoar a si próprio por ter deixado que tudo chegasse tão longe. Liz, agora mais leve, dormia melhor. Voltara a rir com mais frequência, a desenhar com entusiasmo e a correr pelos jardins como antes. A ausência de Mariana, embora sentida nos primeiros dias, logo foi substituída por um sentimento difícil de nomear, mas que,
Intuitivamente, a menina compreendia como alívio. Caio contratou uma nova babá, Camila, com perfil maternal e emocionalmente estável. Ao contrário de Mariana, Camila mantinha limites claros. Era carinhosa, sem excessos, atenciosa, sem teatralidade. Em poucos dias, já conquistava Liz com paciência e equilíbrio. Era exatamente o que a casa precisava. Normalidade. Mas o que Caio não esperava era que o silêncio deixado por Mariana estivesse prestes a ser quebrado. Numa manhã nublada, enquanto revisava contratos em seu escritório, Caio recebeu uma ligação de Leandro. Precisa saber. Mariana saiu do hospital. Como assim? Ela não deveria ficar sob observação por mais tempo. Saiu com alta médica, acompanhada por uma irmã mais velha que assinou a responsabilidade. Alegaram melhora significativa e nenhum surto desde a internação. Mas Caio, fique atento. Já deixei um carro monitorando a região da mansão. Não sabemos se ela vai tentar algo. E a medida protetiva, ainda válida, mas ela está solta. E você sabe que obsessão não segue protocolo. Caio desligou e passou a mão pelos cabelos. Um nó se formou no estômago. Por mais que tentasse seguir em frente, o fantasma de Mariana ainda rondava os bastidores da sua vida. E o mais perigoso dos fantasmas é aquele que ainda acredita que tem algo a terminar. Naquela noite chovia. A mansão, silenciosa e iluminada com as luzes amarelas da varanda, parecia um refúgio seguro. Liz dormia no quarto, após uma história contada por Camila. Caio caminhava de um lado para o outro na biblioteca, inquieto. Foi quando ouviu um som metálico, um estalo. Baixo, preciso. Caminhou devagar até o saguão. E congelou. A porta principal estava entreaberta. Camila! Ele chamou. Nada. Pegou o celular e acionou Leandro. Ao mesmo tempo, caminhou até o hall. Ao abrir a porta com cautela, o coração disparou. Ali, na entrada, Mariana, molhada pela chuva, com um vestido bege colado ao corpo encharcado, descalça. Olhos fixos nele como se nunca tivesse partido. Na mão, segurava um urso de pelúcia. Era de Liz. O mesmo que Caio tinha doado com outras coisas antigas. Eu precisava te ver. Ela disse, a voz baixa, rouca. É só mais uma vez. Como você entrou aqui? Pela porta lateral, ainda me lembro de tudo. Cada chave, cada fresta. Nada mudou. Você está infringindo a ordem de restrição. Isso é crime. Eu não vim machucar ninguém, Caio. Vim porque você ainda sente algo. Eu sei, eu sinto. Está nos seus olhos, não. O que você sente é obsessão. Eu confundi tudo e me culpo por isso. Mas acabou. De verdade. Ela deu 2 passos à frente e ele recuou. Eu não vou embora sem te tocar de novo, disse ela, os olhos cada vez mais dilatados. Um último beijo. Só isso. E nunca mais volto. Mariana, por favor. O som da sirene. Ao longe salvou o que poderia ter se tornado um novo caos. Leandro chegava com a equipe de segurança. Mariana ouviu, mas não se moveu. Eles vieram me buscar? Ela perguntou. Caio apenas assentiu. Ela riu. Um riso breve entre dor e alívio. Tudo bem, mas saiba, você foi o único homem que me fez sentir viva. E então, antes de os seguranças chegarem, ela se virou por conta própria, caminhando em direção à chuva. Não resistiu. Não gritou. Apenas desapareceu, como uma sombra engolida pela neblina. 3. Dias depois, Mariana foi transferida para uma clínica particular em outra cidade. Desta vez sob cuidados de familiares e com acompanhamento judicial. Não houve escândalo, nem processo. Caio optou pelo silêncio, pela discrição e pela paz. Ele não queria vingança. Queria apenas seguir em frente. Meses se passaram. A vida retomou o curso. Liz crescia saudável, risonha. A nova rotina era leve, sem sobressaltos. Caio passou a trabalhar menos, aproveitando mais os finais de semana com a filha. Passeios ao parque, piqueniques, risadas à mesa. Pequenos momentos que pareciam nada, mas eram tudo. Em um sábado ensolarado, levaram Liz a uma feira de livros infantis. Foi lá que conheceram Isabela,
uma jovem psicóloga voluntária no projeto que contava histórias para crianças e aplicava dinâmicas sobre emoções. Lee se encantou de imediato. Ela parece um desenho animado, disse, encantada. Caio também se encantou. Pela doçura, pela inteligência, pela forma como Isabela falava com as crianças, com os adultos, com o mundo. Trocaram poucas palavras naquele dia, mas o suficiente para que ele voltasse na semana seguinte e na outra. Até que os encontros se tornaram parte da rotina, Isabela sabia da história com Mariana. Caio foi transparente e, pela primeira vez, encontrou alguém que não o julgava, que o ouvia com empatia real. O que começou como amizade transformou-se aos poucos em algo mais. E você não tem medo de me deixar entrar na sua vida? Ela perguntou certa vez, segurando a mão dele num fim de tarde. Medo eu tive, quando deixei que alguém entrasse pelas portas erradas. Mas agora é diferente. Você entrou com luz, não com sombra. Ela sorriu e o beijou. Um beijo leve, sincero, sem segredos. E assim, a história de um homem marcado pela dor, envolvido por uma obsessão disfarçada de amor, terminou do jeito mais improvável, com liberdade, com cura, com esperança. Porque no fim, Caio entendeu que não era apenas Mariana que precisava de tratamento. Ele também precisava aprender que o amor verdadeiro nunca força, nunca invade, nunca manipula. Ele chega leve e fica porque faz bem. E finalmente, agora, o amor estava em casa.